Bom, e de acordo com o excelente setorista do Santos Futebol Clube, Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva, o Cuca, ele mesmo, está muito animado em voltar a treinar, mais especificamente a treinar o clube de Vila Belmiro. Isso porque o Gesualdo, não é novidade para ninguém, segue pressionado. Depois desse retorno da pandemia, o Santos fez 3 jogos. É bem verdade que perdeu jogadores durante essas 3 partidas e quando estava 11-11 não estava perdendo nenhum desses jogos, mas a diretoria não quer absolutamente saber de nada e pensa muito seriamente em demitir o Gesualdo Ferreira. Segundo o mesmo Lucas Musetti, foi feita uma reunião na tarde hoje lá no CT Rei Pelé, com a presença do William Thomas, que é o diretor de futebol, que substitui o Paulo Autuori, o presidente Pérez, o Gesualdo Ferreira e os jogadores. Segundo o Lucas, o assunto da comissão técnica não foi tratado, apenas foi tratado a diretoria falando para os jogadores sobre as dificuldades financeiras que o clube atravessa, o Pérez dando a desculpa de dívidas da gestão passada, porque assim, uma coisa a gente não pode negar que de fato ele pegou um cenário caótico quando assumiu. O Santos teve 2 gestões antes do Pérez, Odílio Rodrigues e Modesto Roma Júnior, gestões muito problemáticas, tanto que esses 2 nomes foram expulsos do Santos, não podem ser mais conselheiros, não podem pisar lá na política do Santos, esses nomes estão banidos para sempre da história do clube. O mesmo, claro, pode acontecer com José Carlos Pérez, porque ele teve nos 2 primeiros anos as suas contas reprovadas, mesmo no segundo ano que ele vendeu, que se contabilizou a venda do Rodrigo, mais de 200 milhões de reais, que o Santos terminou com superávit no balanço fiscal, ele teve as contas reprovadas pelo Comitê de Inquérito e Sindicância, que apontaram uma série de irregularidades nas finanças do Santos e tem tudo para ter a sua 3ª conta desse ano de 2020 reprovada no ano que vem. É um cara que pode passar pelo mesmo que os seus antecessores de ser expulso do clube e não poder concorrer mais absolutamente nada, nem participar da vida política do Santos. Em meio a isso, a reunião aconteceu com o Pérez fazendo promessas aos jogadores, mas segundo o Lucas Musetti, a questão da comissão técnica não foi discutida. Será discutida na noite dessa segunda-feira, data da gravação, dia que esse vídeo está indo para o ar. Então pode ser que a gente tenha algumas novidades nas próximas horas. Pode ser que esse vídeo fique velho muito rapidamente. Mas o que se sabe até agora é que a diretoria vai discutir a questão do Gesualdo e que o próprio José Carlos Pérez, há 2 meses atrás, numa entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes, ele confessou que conversava muitas vezes com o Cuca. A gente não pode deixar de se lembrar que o Cuca foi técnico do Santos na gestão José Carlos Pérez. O Cuca pegou aquele trabalho do Jair Ventura, o Santos estava na zona do rebaixamento, o Cuca chegou em 2018, treinou o Santos, fez até uma boa campanha ali na Libertadores, mas aí caiu por conta daquela punição que o Santos teve injusta, né, diante do Independente, que a própria comissão depois arbitrária da FIFA deu caso para o Santos, mas até aí não tem mais o que fazer, o Santos já tinha sido eliminado, tomou aquela partida de WO por escalação irregular do Sanches na Argentina. O Cuca permaneceu até o final do Campeonato Brasileiro, não conseguiu classificar o Santos para a Libertadores, mas fez um segundo turno muito bom. O Santos tinha um time muito melhor do que tem hoje. O ataque do Santos era Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol, né? O Santos já via na figura do Pituca, que estava ascendendo, tinha o zagueiro Bambu, que depois foi vendido para o Atlético Paranaense e agora já foi vendido para a França. O Santos tinha o Vitor Ferraz, o Vanderlei no gol, enfim, tinha melhores jogadores, tinha Gustavo Henrique Veríssimo na zaga, enfim, era um time melhor do que o Cuca teria hoje, e ele não fez nenhum trabalho muito vistoso, foi um trabalho muito pragmático. Eu lembro que o Santos saía para jogar. Primeira jogada, a bola saía assim no círculo central, o atacante tocava para trás no zagueiro, o zagueiro metia uma bomba para frente, uma bica para o centroavante ir lá brigar na casquinha. Assim, futebol rústico,
tétrico, no estilo Cucabol, que deu certo naquele Palmeiras, mas é um futebol totalmente ultrapassado, muito distante daqueles bons trabalhos que o Cuca teve, de times propositivos, como por exemplo na passagem dele pelo Botafogo, como por exemplo na passagem dele pelo São Paulo lá em 2004, que ele montou muito daquele time que acabou sendo campeão com o Paulo Autuori no ano seguinte. O Cuca já teve bons trabalhos ao longo da carreira, sempre teve problemas, por vezes com diretoria, por vezes com jogadores. No próprio Santos teve problema de relacionamento. Quem não se lembra daquela briga que ele teve com o próprio José Carlos Pérez, presidente do Santos, enquanto ele era técnico do time, que o Pérez falou: olha, você cuida do time, que quem cuida da diretoria sou eu. E aí o Cuca respondeu, ficou uma situação muito tensa, e o Cuca deixou o Santos naquele ano, quando o Santos contrata o Sampaoli, não foi pelo mau desempenho e nem porque o Pérez queria mandá-lo embora, mas porque ele faria aquela cirurgia do coração, pelo menos foi isso que ele alegou, ele faria aquela cirurgia e queria tirar um tempo sabático. Depois da cirurgia, o Cuca assume o lugar do Wagner Mancini no São Paulo. Inclusive, teve aquela parceria lá entre Cuca e Wagner Mancini, e o time do São Paulo, que estava melhorando, caiu em desgraça no Campeonato Brasileiro. Não durou muito a passagem do Cuca no São Paulo. Então, assim, as últimas passagens do Cuca como treinador, incluindo a última passagem dele pelo Palmeiras, foram muito ruins, com futebol muito ruim, e me chama muita atenção o Santos estar cogitando esse técnico agora. Já falei aqui nas lives no canal que eu sou contra a demissão do Gesualdo. Não que eu ache o Gesualdo um baita de um técnico, porque até agora de fato não mostrou nada, o time não encaixou, mas existem algumas coisas importantes aí. A primeira, trata-se de um técnico idoso, que ficou aqui no Brasil correndo risco, enquanto poderia estar com a sua família em Portugal. Enquanto poderia estar com a sua família em Portugal, ele não esteve, ficou o tempo inteiro da pandemia aqui no Brasil, numa cidade que teve muitos contágios como Santos. Entendeu? Ela estava em até sinal amarelo até esses dias atrás, estava até com dúvida de que se poderia ter ou não jogos na Vila Belmiro por conta disso. Ele ficou aqui, ele depois assumiu o time depois da pandemia, treinou o time durante a parada todinha até perder o seu centroavante e o goleiro às vésperas de entrar em campo, porque o Sacha e o Everson entraram na justiça contra o clube. Depois ele entra em campo com um time desfalcado e tem 3 expulsões seguidas, já tinha tido no último jogo antes da pandemia contra o São Paulo, estava ganhando da Ponte até o Marinho ser expulso, estava ganhando do Novo Horizontino de 2-0 até o Uribe ser expulso. Ou seja, não vejo por que mandar o técnico Gesualdo embora. Acho que é o tremendo de uma falta de caráter da diretoria se ela fizer isso contra o experiente treinador português. Eu acho que ele precisa de mais tempo. A gente sabe que ele não é um Jorge Jesus, a gente sabe que ele não é um Sampaoli. Não seria a minha escolha na hora de contratar. Eu acho que o Santos tem esse DNA mais ofensivo e teria que respeitar isso na hora de escolher um técnico. Agora, tampouco esse cara vai ser o Cuca, que também de ofensivo hoje em dia não tem nada. Então você mandar o Gesualdo embora para trazer outro cara pragmático, não me parece uma solução nada inteligente, sem contar que o Gesualdo ele tem um contrato no melhor estilo português, o que significa que se ele for mandado embora, o Santos tem que continuar pagando os salários dele, até pelo menos ele arrumar um outro time para treinar. E a gente não pode se esquecer que o Gesualdo cogitava aposentadoria antes de treinar o Santos. Então é bem capaz que ele não treine mais time nenhum e o Santos tenha que pagar o contrato dele até o final do ano. Se bem que isso para o Santos, eu nem sei se é problema ou não, porque o Santos acaba não pagando ninguém, não paga nem o próprio elenco, é bem possível do Santos meter o calote no técnico português ainda por cima, porque essa diretoria de fato é uma piada completa. Então, nesse cenário todo, você cogitar o Cuca me parece um total descalabro, me parece uma loucura muito grande. E assim, o que eu faria se eu estivesse no lugar do Pérez? Daria mais chance para o Gesualdo, o elenco gosta dele, o elenco está com ele, não estamos diante de uma situação de técnico rompido com o elenco, está longe disso, ele administra bem o time. Então, nesse sentido, eu começaria o Campeonato Brasileiro com ele e via no que dá nas 10 primeiras rodadas. Se o desempenho fosse muito ruim de pontos, de aspirações que a gente imagina que o Santos pode ter com o elenco que tem, que não são lá, convenhamos, muito grandes, aí você de repente faz uma movimentação, troca de técnico, mas pensando sempre num técnico mais oxigenado. Por exemplo, um excelente nome, discutimos na live aqui ontem, Guto Ferreira, que praticamente está com uma mão na taça da Copa do Nordeste pelo Ceará, já foi campeão da Copa do Nordeste ano passado pelo Bahia, faz ótimos trabalhos. Por que não pode ser? Por que a gente tem que apelar
para as mesmas figuras batidas de sempre. Se não for o Cuca, é o Abel Braga, se não for o Abel Braga, é Mano Menezes. Chega desse tipo de nome. Chega, a gente está cansado de ver esses mesmos nomes de sempre treinando nossos times. Eu sou completamente contra e eu quero saber a opinião de vocês. Gesualdo caindo. Primeiro, a verdade é assim, o que vocês acham? Vocês acham que o Gesualdo realmente cai? Essa é a primeira pergunta. Segundo, ele caindo, vocês trariam o Cuca? Se não, quem que vocês trariam? Comentem aí, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, seja bem-vindo, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.